Então, essa criança, eu acho que ela sempre me fascina, né? E eu escrevo para ela, sim, mas eu acho que eu escrevo primeiro para mim. Quando eu era pequena, a minha mãe diz, né, eu não sei se é verdade, porque eu não me lembro, mas ela diz que eu aprendi a ler muito cedo. Enquanto os meus irmãos iam para a escola de verdade, eu ia para uma escola de mentira. Na verdade, era uma professora que dava reforço na parte da tarde para os alunos e ela me colocava para estudar também. Só que eu não estudava, então ela me colocava para fazer arte. Eu tinha um avental que era bordado, o meu nome, igualzinho da minha irmã, minha mãe bordava, comprava o mesmo quadriculado e fazia a roupa, igualzinho da escola. E eu ia acreditando que aquela era a minha escola de verdade. E eu acho que eu transpus todas essas histórias da minha infância, das minhas vivências, né, como leitora ainda, uma pré-leitora, né, se a gente fosse julgar como professor, a gente ia dizer que é um pré-leitor que eu era, que eu só lia imagem, né, então esse é o pré-leitor. Isso foi construindo a minha vida como leitora e hoje como escritora. E eu tenho certeza que isso vai sendo retratado nas coisas que eu conto, né? Então, eu acho que quando eu trago essa discussão para o que é essa criança criativa, eu acho que é essa criança que questiona, que pergunta, que quer saber, que deseja. E aí eu lembrei, nossa, minha mãe cantava isso para mim, essa é uma história boa. Que tal se eu começar a contar uma história assim? E aí aparece essa menina com essa cara genial que o Ivan Zig desenha essa história, né? É demais. E eu falei assim, vou lançar essa história. É com essa que eu vou. A história de uma menina que todo ano tem um desfile de fantasia que ela participa, e até que ela resolve ela mesma fazer a fantasia dela, quando ela descobre lá no jornal, precisa-se de um rabo para a minha fantasia de diabo. E aí ela se veste de diabo, e eu não vou contar o final da história para vocês lerem depois. Quando apareceu o poema Os Carneirinhos, eu peguei assim e saí. Todos querem ser pastores, quando encontram de manhã, carneirinhos enroladinhos como feijão. Todos querem ser, e eu assim, pulando pela casa. Fazendo música, eu já fazia música, eu tinha essa maluquice, obsessiva. Dentro daquele momento tão curtinho, às vezes você conta uma história em 5 minutos. São 5 minutos que duram, como diz o poeta, que demoram dentro de mim. Demoram dentro do outro, e demora às vezes uma vida inteira, né? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Tanta coisa mudou. Aí a criança mudou, né? A criança, esse paradoxo da virtualidade, que a gente está em todos os lugares e não está em lugar nenhum, né? O que isso muda nas nossas relações humanas, onde que o contador de histórias chega como um agente fundamental na educação. Aquilo ali é o seu fazer. É ali que você tem a sua marca, vai deixar impresso na criança que vai passar por você durante um ano. Você vai deixar impresso ali o que você é, muito mais do que o que você sabe. Não se transforma nada só com pensamento crítico, mas também não se transforma só com a emoção. Ou você inventa um conto contemporâneo, onde você pode questionar certas relações sociais, ou você conta o conto bem contado, com uma estrutura literária bem, com arcabouço do texto bem feito, para você repassar esse conto, que esse conto é anônimo. Continua sendo um novo para a gente continuar trabalhando e tentando fazer aquilo que você falou, a tradição do novo. O novo na tradição. Eu entrei na televisão depois de trabalhar como cartunista, desenhando, criando personagens, escrevendo histórias com os personagens da Turma do Laminando em tirinhas de jornal. E eu queria entrar para a televisão para fazer um projeto similar ao da Vila Sésamo no Brasil. Eu queria, nos anos 70, isso. E o raciocínio, porque também tinha jogos com números, né? Ainda não havia videogame. Então, quando eu entrei com um apetite. Então, sugeriram uma música do Braguinha, mas os direitos também, o Braguinha, a editora não liberaram. Aí, ninguém perguntou, mas aí eu falei, eu tenho uma música.
Corre, 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 cuiola, cuiola, corre, corre, vem chegando algodão doce. Bate o sino, que é que trouxe? Algodão doce, algodão doce. E ela disse, olha, esse negócio, você melhor não fazer isso. Aí eu já estava 2 ou 3 anos fazendo. Você quer continuar fazendo o programa? Não pode fazer isso. Aí eu, não pode. Então não vou fazer. Se não fazer, continuar fazendo o programa. Se fizer, não tem programa. Aí, eu não sei que o janeiro virou o ano, primeiro programa, e ó, olha o negócio para vocês. E continuou. O curso é um encadeamento de temas, né? Fundo do mar, pré-história, vida urbana, vida no campo, transporte, avião. Era um avião, um trem, um navio. Porque eu imaginei sempre o curso de desenho como um curso de conhecimentos gerais para que as crianças também pudessem desenvolver, escrever e ilustrar. Quer dizer, estimular a leitura também através do desenho. A menina disse, olha que eu fiz um avião, né, papai? É ruim, hein, isso é um avião. Eu chamo a mãe. O que eu estou fazendo aqui? Depois no final da aula, a menina tinha desenhado parte, tinha feito o trem, tinha feito tudo bonitinho. Aí a mãe veio, chiquérrima, a mãe devia estar com o chofé lá embaixo, né? Ela chegou, eu estou encantada, eu não sabia que minha filha era capaz disso, ela está fazendo um progresso e tudo. Eu digo, obrigado pelo elogio, mas eu estou contente, a senhora está conhecendo melhor a sua filha agora. E a conclusão que eu tirei é que muitos pais terceirizam seus filhos. Os pais que podem pagar babacha assim nesse nível, e chofer e tudo, não conhecem seus filhos. Que o desafio permanece. Qual é o mundo que você quer para o seu filho? É o do Second Life? É o mundo virtual? É aquele que fica abandonado lá na internet, no Orkut, no Face, nas redes sociais? Não, o mundo real hoje, o desafio é esse. Como é que nós podemos transmitir mensagens para os nossos leitores, os pequenos, os médios, os grandes, para todo o sistema cultural já existente, com questões como violência, como meio ambiente, como proteção, à própria vida, sem sermos didáticos. A palavra cidadania se fala tanto, mas ninguém consegue entender bem como é você, cidadão, né? A sua postura. E a partir do texto do lixo, que é genial, né? Que eu comecei a perguntar para eles, o teu lixo te revela? Mostra quem você é. E a gente começou a discutir toda essa questão do lixo. E eles já fazem na escola um trabalho de reciclagem. Então, eu comecei a envolver todo esse trabalho do texto, né, do texto lido, contado, com esse retorno deles, para a gente discutir e chegar onde a gente queria, né? Então, a gente começou a discutir valores. E aí a gente começou a dizer como é que era essa princesa, quais eram as qualidades dela. E eles começaram a descobrir que a princesa não tinha qualidade nenhuma. E aí eles começaram a traçar um perfil da princesa todo diferente do que eles imaginavam para uma princesa. Então, acho que através das histórias que a gente conta, a gente pode desconstruir também essa ideia de que princesa é sempre certinha, sempre bonita, sempre limpa. Essa discussão naturalmente nasce quando você conta uma história que não especificamente falou, viu, você não deve desobedecer, vai acontecer. Ou vai cair um raio na sua cabeça se você fizer isso, né? Eu sempre ouvia, olha, você é educativo sem ser didático. Ah, então tá. E como é que é ser educativo? Aí eu dizia, não, você desenha, você conta história e tal. Eu percebi que o didático é um acadêmico, o didático segue normas, o didático tem, acima de tudo, normas, né? Ele segue um raciocínio lógico, racional. E eu acho que o meu campo, pelo menos no meu perfil, era o do sonho, da fantasia. E, de certa forma, eu acho que o programa foi pioneiro nesse aspecto, de usar reciclagem, a sucata doméstica, a fabricação de brinquedos e a participação de ver televisão fazendo alguma coisa. E depois, quando o programa acabava, a criança continuava naquele estímulo, fazendo por sua própria conta. Pai, olha o que eu fiz. Tenha orgulho da sua coleção de brinquedos. Me mostre o que você é capaz de fazer. Essa parte educativa e didática, que a didática também é importante, mas o comunicador pode ter essa noção do lado direito do cérebro, do intuitivo, de trabalhar a intuição, né, a fantasia, e de também ter o hemisfério esquerdo racional com um apoio importante na sequência
e na construção, que também as coisas são feitas dentro de uma organização. Não há como voltar atrás, não existe, porque é muito bonito tudo de você falar da mediação enquanto o pai está junto, mas não é essa a sociedade que a gente vive, infelizmente, e é muito difícil da gente mudar. Então a gente tem que trabalhar com o que existe. Democratizou-se a informação tem livre acesso, então também veio à tona, né, o lodo do mundo, o lixo, as guerras, tudo de pior e de mal também, os danos ao meio ambiente, tudo veio ao mesmo tempo, porque a informação chegou muito rápido, em doses cada vez maiores. Na medida que cada vez a gente tem mais informação, a criança de hoje é mais bem informada. Eu acho que é uma questão de seleção. Como a televisão aberta, acho que o maior foco de mediocridade hoje na informação assim, compactada está na televisão aberta, sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa boa também na internet, não tem só coisa ruim. O que falta é a gente formar esse olhar desse leitor pesquisador. Eu acho que está faltando um pouco isso, né? Para a gente educar esse olhar, eu acho que precisa que a gente retome isso que a gente está fazendo aqui, sair por aí, falando, dialogando, atividades do pensamento, pelo Brasil, formiguinha, um pouco aqui no Acre, um pouco continuar falando, levando o livro. E um aluno meu me disse assim: gente, ela trouxe um CD gigante. Por quê? Porque ele leu o mundo pelo moderno, né? Ele não conhece o antigo. Para começar, que a gente está no século XXI, mas a gente não quitou o século XIX. As questões nossas ainda são do século XIX, não são do século XX, não. São do século XIX. Quer dizer, a gente ainda tem, utopicamente, um projeto de educação sentimental e de informação. Tá? Essa que é a verdade. Temos uma Sherazade que está em ebulição e que, para essa estrutura hoje globalizada, ela tem que quedar em silêncio. Essa que é a única questão. Quer dizer, em vez de sermos nós, narradores da nossa própria história, pessoal, coletiva, do bairro, da cidade, estamos envolvidos com narrativas que não são as nossas e são fake. Essas coisas não podem me atrapalhar, elas têm que me ajudar, é a evolução do tempo. Essa coisa de dizer, o livro vai morrer, daqui a pouco está todo mundo abrindo o computador e lendo a história ali. Tem muita gente que lê, mas tem gente que não gosta, que dói a vista, que prefere abrir o livro, colocar ele debaixo do braço, colocar ele dentro do bolso da calça. E essas coisas não vão concorrer, mas elas vão conviver. Eu acho que é uma convivência solidária. Eu acho que depende das nossas escolhas e como é que a gente faz esse processo. Eu acho que isso não morre jamais. Eu acho que a Sherazade não cala, não. Eu acho que ela vai sempre falar. Eu acho que ela tem que vencer esse sultão. Mas a música popular brasileira, né? Canções do mundo lindas, que só a gente pesquisa um pouquinho, descobre maravilhas do lado da gente. E olha o que esse menino, olha o que minha turma criou lá no Borel, com essa história que você me ensinou e que eu recontei. Então isso nós temos muito tempo ainda para fazer isso, e é esse trabalho que parece tão pequenininho, tão singelo, é aí que está o segredo, e ali que mora a magia, o encantamento, eu tenho certeza. E a criança não vai ter o discernimento de saber para onde ela vai acessar a informação mais rápida. Ela vai direto na Wikipédia, lá no Google, fazer o trabalho sem nenhuma reflexão. Então, isso é uma coisa a pensar, sabe? A importância do livro. Por quê? Qual é a diferença entre uma história contada na televisão e no livro? Enquanto no livro ele reflete, ele sonha, na televisão ele vê e dá 5 minutos depois ele não lembra mais nada. Aquilo é absolutamente descartável, porque não tem retenção. Não tem sonho, é na reflexão literária que ela vai sonhar e depois transformar isso na vida futura. É o famoso, copy and paste, e vai e coloca no trabalho e coloca o nome dele. Por que também? Porque nós perdemos a oralidade. Porque nós não conversamos com o aluno. E não há um sistema que, aspas, obriga esse aluno a falar e defender ponto de vista em sala de aula. Ele só entrega o trabalhinho no final. Você nem sabe se foi ele que fez. Então, é outra questão complicadíssima em relação
a isso. Tá? E ele falava que a criança desconstrói. O importante é como ela desconstrói o brinquedo. Ele já se preocupava com esses brinquedos prontos, com as figurinhas prontas, apesar de também ser um colecionador, de admirar também as coleções de tudo. Ele sabia que a criança, ele refletia sobre essa criança que desconstrói. Zonas da periferia ou zonas de comunidades carentes hoje tem um negócio muito lucrativo que é o que a gente chama de forma chique o cybercafé. Lá é a Lan House, né? E que é um cassino. As crianças que não estão consumindo drogas estão jogando o dia inteiro. Aquilo virou um reduto onde a criança não tem acesso a livro, a instrução, a nada construtivo, que ela passa o dia ou a noite jogando dentro das Lan House. Eu te matei 3 vezes. Eles disputam quem mata mais. Os jogos é um negócio completamente fora de controle. Aquilo que eu falei antes da ficção e realidade, da pessoa desenvolver uma atividade diária que é quase tão nociva quanto ele está dentro da boca de fumo lá com um fuzil R-15 na mão. Mas o Brasil é muito mais amplo do que isso. Então, brincar, a gente não brinca só com jogos eletrônicos. Tem realidades de pessoas que não tem nem luz. Então, só para trazer aqui essa questão de que o brinquedo, de que a literatura, de que essa criança, de que essa perspectiva ainda tem relevos, sabe? Aquela coisa. Então, a gente chega em lugares que o brinquedo é totalmente diferente desse que a gente discutiu aqui, essa criança é totalmente diferente, a perspectiva também.